Fala pessoal, investidor consciente por aqui, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos lá, vamos tratar de um assunto relevante aqui, que a gente está percebendo algumas informações que está deixando o mercado bastante volátil e deixando investidores bastante seguros com relação às empresas brasileiras, as incertezas que estão tendo de forma recorrente no mercado de capitais. Nós deparamos com essa notícia da Oncoclínica, que ela tem um caixa, né, um caixa dela que suficiente para 15 dias ali. Mais precisamente, deixa eu pegar para você aqui. Aqui, vamos pegar aqui e jogar o código aqui. 3. Então a notícia, ela trata especificamente que, deixa eu pegar aqui, expandir para vocês. Nós temos aqui essa notícia aqui, pessoal. Oncoclínica só tem caixa suficiente para mais 15 dias, segundo o valor, né? Então, assim, foi um estudo feito, um levantamento feito, vamos dizer assim, pela Valor Econômico, né, que está repercutindo bastante com relação a essa informação. Bom, qual o propósito aqui que eu quero trazer para você desse conteúdo hoje? Eu sempre trago para você informações referente a o que você pode fazer para você se proteger, né? Então hoje não vai ser diferente. Diante dessa informação, eu vou mostrar para você alguns indicadores que eu olho e aconselho você a olhar para você evitar alocar capital em empresa que pode chegar a essa situação. E quando a gente olha, graficamente falando, essa deterioração de lucro, ela já vinha acontecendo há tempos. Então, quando isso acontece, a gente tem aquele péssimo hábito, a cotação está caindo, a gente vai tentar ajustar preço, buscar melhorar o preço médio, que isso vai subir, e nunca para de cair. Se você olhar aqui, a gente percebe o que, pessoal? Eu vou colocar aqui esse gráfico aqui. A gente percebe essa linha amarela, que é o lucro líquido. A empresa, ela já fez o IPO com lucro líquido negativo praticamente. Nós tivemos aqui, para ser mais fiel a essa análise, na verdade, o lucro líquido negativo. Ela não teve nenhum lucro líquido positivo. Em primeiro lucro dela apresentado aqui, de acordo com esse gráfico aqui, 67 milhões negativo em março de 2022. E aí a deterioração só foi se expandindo. E a gente percebe que aqui caiu 62%, 24%, 197% queda no lucro. E aí nós temos atualmente um lucro líquido negativo de 2,81 bi. Então o que acontece? Quando você olha algumas outras informações que a gente está pegando aqui para você, a gente percebe que a empresa tem alguns outros players interessados em investir na empresa, colocar dinheiro, mas é muito arriscado. Para você ter uma ideia, hoje a cotação caiu bastante, e a cotação hoje foi para R$ 1,31. E a empresa já está cogitando a possibilidade de fazer buscar alguma medida, alguma proteção judicial contra os credores, né? Então a gente tem aqui, a Oncoclínica enfrenta volatilidade extrema após proposta até de crise operacional. Analistas projetam fraqueza contínua devido aos sérios problemas de liquidez e alto endividamento, né? Olha só, toda vez que você vai fazer uma análise, para você escolher um ativo, para você fazer alocação de capital, você tem que olhar esses indicadores de saúde financeira da empresa, e os riscos que ela apresenta, né? Você não pode jamais olhar somente preço. Eu fiz um vídeo recente e ali eu analisei 4 companhias do setor de incorporação e todas elas foram lucrativas, todas elas geraram um grande retorno para os investidores, mas teve uma que se destacou muito, outra intermediária e 2 ficaram para trás. Empresas consideradas no mercado empresas redondinhas, mas você tem que investigar e verificar. Então hoje eu vou passar para você uma espécie de uma bússola
para que você, quando você for fazer sua análise, você vai estar olhando e verificando. Bom, então eu preparei esse estudo aqui para você. Vai ser que muito além do lucro líquido, a gente olhou o lucro líquido aqui. Aqui eu já tenho várias respostas, eu sempre estou trabalhando esse gráfico com você. Se você acha isso relevante, se inscreva aqui no canal para você estar acompanhando esses estudos aqui. E aí, a gente vai falar hoje com relação a como diagnosticar a verdadeira saúde financeira e o risco de uma empresa. É como você fosse um médico, né? Você chega lá, você vai fazendo um exame, vai dando diagnóstico aqui, diagnóstico ali. Aí você vai ter que perceber quais são os remédios utilizados, quais são as medidas que os gestores desse projeto estão tomando para resolver. E essas medidas têm que vir acompanhadas com resultado eficiente. Bom, vamos dar uma olhada aqui. Então, o lucro contábil não paga as contas. Dinheiro em caixa, sim. Então, a ilusão é o lucro. Lucro contábil pode ser gerado por reavaliações de ativos, vendas não recebidas ou ajustes fiscais não garante liquidez imediata. Exemplo de lucro, 10 mil em contas a receber. Então, isso aqui seria o lucro contábil. Você olha ali, mas na verdade não tem esse dinheiro em caixa e não teve aquele fluxo de caixa, um lucro de fato no caixa ali, um lucro operacional caído ali na empresa. A realidade, dinheiro em caixa é o oxigênio do negócio, permite pagamentos, investimentos e sobrevivência. Exemplo, caixa livre, 15.500, disponível no banco. Um lucro líquido negativo sugere que a empresa está gastando mais do que gera, que é o caso nosso ali, que é o caso da Oncoclínica. Mas, mesmo um lucro positivo pode esconder problemas reais se não converter em caixa. Então, quando a gente olha isso aqui, a gente tem esse histórico. Eu peguei um histórico de 2016, nós temos ali um fluxo de caixa operacional, né? E o lucro líquido. A primeira linha de defesa. A operação da empresa precisa gerar mais dinheiro do que o lucro demonstrado no papel. A gente percebe que aqui ela tem um lucro líquido enorme e o tempo todo ficou com lucro líquido negativo. Então isso aqui já é um sinal de alerta para você, investidor de qualquer projeto. Você vai avaliar o fluxo de caixa. Aqui é o caixa, tá? O que significa isso aqui? Isso aqui é o caixa e equivalentes. Então, o que ela tem em caixa e o que ela tem aplicado no curto prazo, com liquidez, que ela pode resgatar e utilizar esse valor assim que ter alguma necessidade. E a gente percebe que isso aqui está deteriorado, o caixa não vai, e lucro líquido também fica sempre negativo. Então, isso já é um dos primeiros alertas para vocês. Aqui nós temos aqui o fluxo de caixa livre versus lucro líquido. Veja que nós só tivemos aqui fluxo de caixa livre positivo em dois momentos, né? Ali mais para frente a gente viu fluxo de caixa livre negativo, nós vimos lucro líquido deteriorando o tempo todo. Um fluxo de caixa livre maior que o lucro líquido é um forte sinal positivo. E nós temos fluxo de caixa livre negativo. Então, está acontecendo totalmente o contrário. Significa que após todos os investimentos necessários para manter a operação, sobra dinheiro. Isso seria o fluxo de caixa livre. Que após os investimentos, né, pagar os compromissos, fazer o CAPEX, sobra dinheiro. Que não é o que está acontecendo aqui. Continuando aqui, a gente tem um termômetro de qualidade do lucro. Quanto do lucro contábil virou dinheiro de verdade no caixa? Então, a gente tem aqui 100% lucro, se tiver 100%, maior no caso ali, gera mais caixa do que mostra no DRE. Se tiver menos, abaixo de 100 um pouquinho, próximo de 100% lucro, ok. Menor que 100, muito abaixo de 100, o negativo, lucro fraco ou distorcido. Então nós temos aqui um exemplo clássico aqui, por exemplo, aqui nós tivemos aqui, montanha russa de conversão. O gráfico revela uma dura realidade de conversão distorcida, picos extremos, queda abaixo de zero. Sinaliza que a qualidade do lucro reportado não é consistente nem confiável ao longo do tempo. Então, nós tivemos aqui negativo, né? Então, isso aqui é muito ruim também. Vamos pegar aqui agora qualidade do lucro
Risco de sobrevivência. Nós temos aqui, pessoal, ter caixa é ótimo, mas como a empresa lida com o peso das suas obrigações? Vamos dar uma olhada aqui. Olha só, balança de flexibilidade. Nós temos aqui caixa e dívida. Caixa maior que a dívida igual a flexibilidade. Uma empresa deve ter mais caixa do que dívida. Isso garante flexibilidade operacional e evita fragilidade financeira em momentos de crise. Vamos dar uma olhada ver se essa empresa tem mais caixa do que dívida. Veja que nós temos aqui essas linhas laranjadas são dívida, essas cinzas são caixa. Perceba que o caixa está deteriorando aqui, caiu bastante, e a dívida se distanciou bastante do caixa, provando aqui uma ineficiência brutal com relação a esse indicador, que aqui é o alerta vermelho de fragilidade, tá, pessoal? Quando a dívida total cresce de forma exponencial, enquanto o equivalente caixa permanece estagnado, a flexibilidade da empresa desaparece, elevando risco e ruínas. Então, você percebe que, quando a gente olha historicamente falando, desde 2016, por mais que seja pequeno aqui o montante financeiro, a gente já percebe que a dívida está bem maior do que o caixa, porém estão próximos, mas ela vai se distanciando de forma tal que fica muito complicado a situação e que traz essa fragilidade. Quando a gente olha aqui a métrica de EBITDA juro, ou seja, quanto a empresa consegue gerar hoje de EBITDA para pagar os juros que ela paga, quantas vezes? Essa métrica mede quantas vezes o lucro operacional consegue pagar as despesas com juros da empresa. Quando o índice cai abaixo de 1 ou fica negativa, a operação já não sustenta o custo da própria dívida, que é o caso atual aqui, está menos 2,9, menos 2,9 nessa região. Aqui tinha quase 3 vezes dinheiro em caixa suficiente para honrar seus compromissos, e aqui agora ficou bem abaixo. Situação muito complicada. Então, vamos lá trazer um exemplo para vocês, para ficar mais claro aqui para você. A matemática da folga financeira. Imagine que você tem R$500 de EBITDA disponível. E você tem uma despesa com juros de R$100. Então, você tem ali igual a 5 vezes o montante para honrar seus compromissos, que é muito bom. E tem muitas empresas apresentando esse perfil. A empresa consegue pagar seus juros 5 vezes mais com lucro operacional. Isso indica folga financeira razoável a uma margem de segurança indispensável. E aqui a gente já vai aqui para o resumo prático, as duas lentes de análise. Então, o fluxo de caixa livre dividido pelo lucro mostra a qualidade do lucro. Esse lucro é dinheiro de verdade no caixa, né? No caixa, é uma pergunta. O EBITDA dividido pelo juro mostra o risco financeiro. A operação suporta o peso da própria dívida? Isso a gente tem que verificar. A gente percebeu que a empresa tem essa fragilidade. Aqui a gente consegue perceber a matriz do investidor conservador. Então, ponto ideal, alta conversão de caixa, ou seja, o que entra ali na empresa, o lucro líquido, todo o seu fluxo de caixa, consegue ser direcionado ali para o caixa e ela consegue aumentar esse caixa. Forte cobertura de juro, que a empresa tenha realmente uma cobertura saudável para honrar esses compromissos com esses juros, que é totalmente diferente dessa empresa aqui. E o lucro é uma opinião, o caixa é um fato. Nunca navegue no mercado baseado apenas em lucro líquido. Então, use apenas o lucro líquido, não use apenas o lucro líquido, né? Qualidade do caixa e a cobertura de juros com suas verdadeiras bússolas financeiras. Pessoal, basicamente, você precisa olhar esses indicadores de saúde financeira. Como eu disse para você consegue identificar, sendo um pouco criterioso, não olhar de forma superficial, você ir ali dar uma olhada, estudar o ativo, ver o que ele faz, o que está acontecendo. E mesmo que você encontre bons fundamentos, uma boa saúde financeira do ativo, e no longo prazo ele venha a deteriorar, você vai fazer seu gerenciamento de risco. A gente também ensina isso aqui para você lá na carteira simulada do canal. A gente vai deixar aqui para você também um card aqui para você estar verificando. Antes de terminar esse conteúdo, eu quero aqui convidar você a participar aqui do nosso Telegram. Nós estamos sempre publicando algo por aqui para você. Tá? É bem interessante, a gente vem aqui atualizando você.
Fique à vontade para que você possa deixar aqui seus comentários, você poder participar e você dizer se tem algum ativo que você queira que a gente analise aqui para você. Você pode estar deixando aí também que a gente traz um estudo para você. Eu só quis trazer para você aqui, chamar a atenção com relação a esse projeto, para que você possa evitar fazer alocação em empresa que não preenche esses critérios que a gente considera extremamente relevante para você, investidor de longo prazo. Ok? Então, vou ficando por aqui, pessoal. Um abraço.